Morro Agudo monitora 5 casos suspeitos do novo coronavírus na cidade e aguarda testes para melhorar o combate à doença. O repórter Samuel Santos conversou com o prefeito Vinícius Cruz, que falou sobre a rotina na cidade. Prefeito, Morro Agudo anunciou novos números ontem. 5 casos suspeitos são acompanhados na cidade. Qual que é a situação desses pacientes? Morro Agudo, região de Ribeirão Preto, até o momento a gente está fazendo atualização diária, às 17 horas, são 5 casos suspeitos e aqui nós também estamos fazendo o acompanhamento domiciliar de alguns casos que a gente considera mais graves, de uma síndrome gripal, que ainda a gente não tem diagnóstico pela dificuldade na testagem desses pacientes. Então, hoje tem 21 casos em isolamento domiciliar, que a gente está considerando assim, de acompanhamento mais de perto dos pacientes que, como eu te disse, podem ter uma síndrome gripal mais séria, mais grave. Tem alguma internação grave entre esses pacientes? Não, nós não tivemos nenhuma internação por insuficiência respiratória. Esses casos que a gente considera mais grave, eles não ainda precisaram de internação por insuficiência respiratória. Tem uma notícia boa aí, né? Tem bastante teste chegando na cidade. O governo municipal, a gente vem se mobilizando para trazer a testagem rápida e mais perto da população. Nós vamos testar trabalhadores da saúde que estão na linha de frente e devem ser monitorizados quanto à resposta ao vírus frequentemente, idosos, porque é uma população de risco, e gestantes. Naturalmente, os casos que estiverem em isolamento domiciliar ou, eventualmente, dentro do hospital, com possível insuficiência respiratória desenvolvendo, nós também vamos testar. São 500 testes que nós encomendamos para chegar nas próximas horas. E como a epidemia é dinâmica e a reavaliação é diária, às vezes a gente vai ter que adquirir mais testes na semana que vem. E como é que está a questão da quarentena? O pessoal tem respeitado bastante aí na cidade? É uma luta diária, nós sempre passando informação para o povo da necessidade das pessoas se conscientizarem que o inimigo, o vírus, ele é oculto, a gente não enxerga e a forma da gente conseguir nesse momento diminuir a propagação, a transmissão, é justamente nos protegermos, amarmos uns aos outros e ficarmos em casa. É importantíssimo que a população fique em casa, abertura apenas daquilo que é essencial, padaria, supermercado, farmácia, a indústria, dentro do limite, naturalmente, ela não foi desativada, mas o comércio, infelizmente, nesse momento, foi diminuído. Há medidas de precaução, a vigilância sanitária tem atuado diariamente, orientando e até fechando aqueles comércios que a gente julga, pelo decreto do Estado, que a gente vem obedecendo no município, julga que deve ser fechado. Como é que está a preocupação com a economia aí na cidade? Tem pressão para reabrir o comércio? Como é que a prefeitura tem enxergado tudo isso? É muito difícil. Primeiro, a solidariedade aos comerciantes, solidariedade às pessoas que nesse momento estão paradas por conta de uma emergência maior, que é a questão de saúde pública. Nesse momento, a autoridade sanitária, ela se sobrepõe. Então, a primeira coisa é a gente ter essa solidariedade com o comerciante, mas também solidariedade com quem está acima até do prefeito nesse momento, que é a autoridade sanitária, que é de cima para baixo, ela se impõe. Naturalmente que nós vamos ter que fazer medidas de recuperação do comércio. Primeira coisa, todas as taxas municipais, os comerciantes poderão pagar nesse momento 30 dias, mas eu estudo também até 60 dias depois, sem juros, sem multa, então prolongamento de data de vencimento de boletos. Nós estamos também, semana passada, pensando no aumento para o funcionário público, justamente pensando na liquidez do comércio, porque se você põe mais dinheiro no funcionário público, você põe mais dinheiro em circulação no comércio. Eu estou tomando medidas, por exemplo, de tentar trazer hortifruti, tentar trazer isso para a cesta básica que a gente dá para o município, para alguns munícipes, e nós vamos aumentar nesse momento, também dentro do limite da legalidade, mas fornecer hortifruti que de repente você compra do produtor local para fazer a economia girar. Também algumas categorias, como por exemplo, contratos de firmas terceirizadas de limpeza da educação, eu não suspendi, porque eu acho que se a gente suspender isso agora, nesse momento, vai gerar não desemprego,
mas vai gerar falta de liquidez porque é menos dinheiro circulando na economia local. Ok, prefeito. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço e peço mais uma vez, países que deram certo fora do Brasil e que são até em situação econômica menos favorável que a gente, como o Vietnã, eles apelaram justamente para o amor que a gente tem que ter um nos outros para a gente ficar em casa. É mais do que uma obrigação, é uma condição humanitária, a gente tem que amar uns aos outros e não ser portador do vírus. Eu reforço mais uma vez, fique em casa por amor. Muito obrigado.